Olá, como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E se você já viu a capinha desse vídeo, essa delícia que nós iremos fazer hoje. Eu já separei todos os ingredientes. Vamos começar colocando em um recipiente 200 gramas de margarina e 400 gramas de açúcar. Vamos misturar bem. Eu gosto de utilizar a margarina com sal, mas isso é opcional, porque eu acho que o pouco do sal que vem na margarina, ela realça o sabor do açúcar. Mas se você não quiser, não tem problema. Você vai precisar misturar bem até incorporar esses dois ingredientes. Logo em seguida, nós iremos adicionar os 3 ovos e misturar bem também. Você pode utilizar uma batedeira para fazer esse processo, espátula de silicone ou de madeira, vai do que você tiver em casa. Então você mexe bem até misturar por completo. E se você gosta de receitas, então dá uma olhada nos vídeos aqui do canal para você ficar por dentro das receitas que eu já trouxe. E já se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades. Depois que você misturar bem, nós iremos começar a adicionar a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar a farinha de trigo, mas isso não é obrigatório. Você só faz se quiser. Então, eu peneiro e vou adicionando um pouco de trigo e um pouco de leite, um pouco de trigo e um pouco de leite. Vou intercalando esses dois ingredientes até acabar. E eu vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo com fermento. O meu leite eu adicionei Nescau para ficar marronzinho, mas isso também vai do seu gosto. Se você não quiser, pode fazer só com leite. Eu quero que meu bolo ele fique o mais pretinho possível, então eu fiz desse jeito. Se você quiser, você pode também utilizar refrigerante. Isso mesmo, você pode substituir o leite por refrigerante e eu te garanto, o bolo ele fica uma delícia. E se você quer que eu traga a receita do bolo substituindo o leite por refrigerante, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de intercalando o trigo e o leite para não criar carocinhos. A nossa massa ela fica bem lisinha, bem levinha, fica uma delícia. Eu sou do tipo de pessoa que amo fazer trabalhos manuais, seja receitinhas ou faça você mesmo. E esse tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui no meu canal. Por esse motivo, eu dividi os vídeos por playlist. E como você faz para achar essa listinha com cada vídeo que você quer? Logo quando você abre o canal, tem início, vídeos e playlist. Você clica lá e seleciona a playlist que você quer. Seja receita, tem uma diversidade de receitas, ou faça você mesmo, laços, biscuit. Você já escolhe o caminho que você quer e vai. Desse jeito fica muito mais fácil para você encontrar o conteúdo que você procura. Eu vou utilizar chocolate 50% cacau, mas você pode utilizar a porcentagem que você quiser. Ou então substituir por achocolatado. Eu vou usar 100 gramas de chocolate 50% cacau e 50 gramas de Nescau. Quanto mais pretinho você quiser seu bolo, mais concentrado tem que ser o chocolate. Então, quanto maior essa porcentagem, 50, 70, vai ser mais fácil para o seu bolo ficar mais escurinho. E essa misturinha é o meu desmoldante. Como eu faço isso? Eu utilizo 2 colheres de margarina, 1 colher de óleo e 2 colheres de trigo. Misturo tudo muito bem e depois com um pincel eu distribuo na forma e já posso colocar a massa. Eu coloquei essa massa em 2 formas para assar mais rápido e não precisar cortar. Mas vou te adiantando que eu precisei fazer meia receita dessa para pôr em outra massa, porque eu queria um bolo com 2 recheios. Por falar em recheio, vamos começar. Em uma panela você vai colocar 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de sopa de margarina e mistura isso muito bem. Depois 50 gramas de chocolate 50% cacau e 50 gramas de Nescau. Você pode substituir esse chocolate por barra de chocolate.
E nesse momento eu tive a ajuda da minha filha. Ela gosta muito de participar desse momento na cozinha. Então, coisas que não vai ao fogo, eu deixo ela fazer. Então, ela faz, participa, fica super feliz. E depois eu termino. Então, você vai precisar misturar tudo isso muito bem. Se você quiser, você pode utilizar um fouet para desmanchar tudo. Eu não utilizei. Levei logo ao fogo e vou mexer. Mexer bastante. Por quê? Para não grudar e não queimar a nossa cobertura. Essa cobertura eu vou deixar ela em ponto de bico. Então você vai ver que nesse processo a nossa cobertura ela vai passar por fases. Ela vai ficar mais líquida. Aí não se desespera porque ela vai engrossar. Depois ela vai ficar um pouco mais densa, que você pode utilizar como calda só para despejar em cima do bolo. E depois ela vai ficar mais grossinha, aí sim é o ponto de bico, onde você vai pressionar e a nossa cobertura vai sair com todos os detalhes do bico que você escolheu. E você é do time que ama cozinhar, que ama só comer, ou daquele time que ama comer e se arrisca na cozinha? Eu sou do time que amo cozinhar. Se tem uma coisa que eu gosto é espalhar amor através da comida. Isso me faz muito bem. E você aí, tem demonstrado amor através de quê? Através da sua generosidade, da sua bondade, do seu companheirismo, através da cozinha, de pequenos atos. A gente pode espalhar amor todos os dias. Não é necessário uma data específica, nem uma data especial. Afinal, o próprio amor nos criou. Então vamos espalhar esse amor por aí. Agora voltando para a receita, o nosso brigadeiro já começou a engrossar. E você tem que ter muito cuidado nesse momento. Quando as bolhas começam a estourar com muita intensidade, você tem que ter cuidado para não se queimar. Porque ou queimadura chata é a tal da queimadura por causa de cobertura. Mas se você prestar atenção, estiver ligado na cobertura, dificilmente isso vai acontecer. Então mexe bem, raspa o fundo da panela para não queimar. E você vai ver que o nosso brigadeiro ele está ficando com um brilho incrível. Por que eu falo brigadeiro? Porque essa é a mesma receita de brigadeiro, tá? Você só vai precisar cozinhar ele mais um pouco para ele ficar na textura de enrolar. Só isso de diferença. Então você pode chamar de cobertura ou brigadeiro em ponto de bico. Você que escolhe. Agora me diz aí se não tá lindo. Olha só a cremosidade disso. E é nesse ponto que eu quero, onde você levanta e a cobertura ela não se mistura mais. Agora nós vamos montar o nosso bolo. Olha aí, com o desmoldante soltou muito fácil, não tive estresse e também preste atenção na cremosidade dessa cobertura. Vou te explicar como iremos montar esse bolo. Você vai precisar de um disco, seja ele de alumínio, ou de isopor, ou de papelão. A primeira camada você já pode cobrir direto no prato que vai ficar. Nesse caso, você só vai precisar cobrir a lateral. Nesse momento, é importante que você só passe cobertura na lateral. Por quê? Porque nós iremos colocar granulado logo em seguida. Porque esse bolo, se você observou, eles são 3 camadas, cada uma com granulado. E a cobertura, ela fica bem evidente. Aí você decide se você coloca muita cobertura ou pouca. Vai muito do seu gosto. Você coloca ao lado e depois vai limpando para deixar o seu bolo com acabamento perfeito. Em seguida, você com a ajuda de uma colher vai espalhando o granulado até cobrir a lateral por completo. Depois disso, nós iremos preencher o meio do bolo. Para isso, eu vou utilizar uma manga de confeiteiro com bico. Essa manga eu comprei lá na Shopee, foi bem baratinha. Se você quer conferir os vídeos de comprinhas da Shopee, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Já passando no card aqui em cima também. Então você coloca o bico na manga e depois posiciona desse jeito no copo. Por que eu tô pedindo para você posicionar desse jeito? Se você observar, não faz sujeira você colocando a cobertura desse jeito.
vai exatamente para onde tem que ir e a cobertura ela vai sem melar nada. Fora que você pode pressionar para a cobertura chegar lá bem pertinho do bico e você vai ver que não tem sujeira. E se você não tiver bico de confeiteiro, o que você faz? Você pode pegar um saquinho de açúcar, fazer um biquinho pequeno e ir pressionando, fazendo algumas bolinhas de cobertura em vez de utilizar o bico. Também fica uma graça. Aí você espalha a cobertura no centro, porque você só vai utilizar o bico para fazer o acabamento de fora. Eu tenho que confessar que esse bolo ele ficou, além de delicioso, eu achei ele muito lindo. Se você quiser um bolo com mais camadas, você tem que duplicar ou triplicar a receita. Ou usar uma forma menor, desse jeito seu bolo vai ficar mais alto. Com 3 camadas ele já fica um bolo alto, então se você gosta de bolo alto, pode fazer essa receita e distribuir desse jeito na forma, que você vai ter um bolo do jeitinho que você gosta. E como nós iremos utilizar o bico de confeiteiro? Você pressiona e puxa. Pressiona e puxa. Se você observar, eu pressiono a manga contra o bolo e depois levanto como se eu estivesse fazendo uma onda. Não dá pra ver direito porque nessa hora eu não percebi que estava gravando desse jeito, mas você vai ver na próxima camada que é bem fácil, não tem mistério. E eu fiz desse jeito, pressionando e fazendo essa onda, porque eu queria que ficasse desse jeito. Se você quiser, você pode fazer só o biquinho, pressionar até fazer a bolinha, pressionar até fazer a bolinha, sem precisar fazer essa onda. Agora me diz aí o que você tá achando desse bolo. E você vai fazer esse processo até cobrir o bolo por completo. É um processo bem gostoso, você faz que o tempo passe e você nem percebe. Eu fiz o meu bolo todo de chocolate, mas você pode brincar com massas e recheios. Massa preta combina bastante com brigadeiro de chocolate e brigadeiro branco. Você pode adicionar alguns morangos que fica sensacional. Já a massa branca você pode utilizar qualquer recheio que é certeza que as pessoas vão gostar. A massa branca combina com a imensidão de recheios, então você escolhe o seu preferido: brigadeiro branco, preto, de morango, doce de leite, brigadeiro de leite ninho, e você escolhe e monta o seu bolo do jeito que você quer. E é nessa camada que você vai precisar de um disco, seja de isopor ou fundo de uma forma. Você precisa ter firmeza embaixo da mão. E se você for fazer isso só com a mão, tem grande chance disso dar errado, porque esse bolo está muito fofinho e pode quebrar. Depois que você passou a cobertura ao redor dele, você segura na frente do bolo e vai passando desse jeito, o bolo dentro do granulado. Depois, com o auxílio de uma faca de pão, você vai posicionando o bolo e retirando o disco debaixo do bolo. Você espalha a cobertura novamente e vamos repetir todo o processo com o bico. Você tem 3 opções para passar o granulado ao redor do bolo. Você pode fazer como eu fiz na primeira camada, botar o bolo em cima de um prato, passar a cobertura ao redor dele e com uma colher ir espalhando o granulado. Pode fazer como a segunda opção, onde você passa a cobertura com o bolo na sua mão e com o auxílio da outra mão você segura o bolo e passa dentro de um prato cheio de granulado. Você pode fazer também como iremos fazer nessa última opção. Você passa a cobertura ao redor de todo o bolo. Depois você leva o granulado à cobertura e não o bolo ao granulado. Você vai entender direitinho o que eu estou falando quando eu começar a fazer. Enquanto isso, eu estou aplicando novamente o brigadeiro em ponto de bico. Se você observar bem, dá para entender como eu estou fazendo. Posiciono o bico rente ao bolo e levanto como se fosse uma pequena onda. Agora eu vou passar a cobertura ao redor de todo o bolo e vou levantar o granulado com a minha mão.
mas você escolhe a técnica da sua preferência e faz. Agora nós iremos posicionar do mesmo jeito com o auxílio de uma faca de pão, porque é uma faca mais comprida. Você posiciona a frente e depois retira o disco, com cuidado para não ficar torto. Agora é a parte mais gostosa, onde você solta sua criatividade. Eu vou colocar bastante granulado, bastante chocolate. Eu quero deixar esse bolo bem chocolatudo. Você pode colocar brigadeiros, bombons, morangos, raspa de chocolate bem grossa. Ou deixa ele só com granulado, porque ele já tá muito lindo assim. E esse é o resultado do vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.